Ok, minha gente, já de volta. Daqui a pouquinho as ofertas da Original. Aqui entregando o livro para o Maximiliano, que veio pegar o Conhecendo Teresópolis, e eu estava falando com ele aqui fora do ar. É um livro, eu ganho muito livro, eu leio muito, e a maioria dos meus livros eu dou. Eu dou para alguém, dou para bibliotecas, dou para colégios, depois que eu li, né? Um ou outro que eu sei que eu preciso guardar. Esse é um livro que você tem que guardar. Maximiliano, o nome tem tudo a ver com o livro. Que às vezes não acontece, né? Conhecendo Teresópolis, que é um livro que realmente você vai conhecer a cidade aqui. Conhecer toda a história da cidade. Muito obrigado, agradecer o Vanderlei também. Sou super fã de vocês. Botou aqui, boa leitura, Maximiliano, conhecer para gostar mais da vida. Vanderlei Pérez, pode falar, eu te cortei. Vindo do Vanderlei, né, que é uma enciclopédia teresopolitana ambulante. Não é bem assim, não. Eu que conto as coisas para ele, aí ele escreve. Mas quem conta as coisas para ele sou eu. Não, ele sabe. Ele é que me conta as coisas. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado. Vem visitar a gente, tá aqui o estúdio. Lugar muito bonito. Tá aqui. Aqui é o nosso programa, ali é a cozinha. Lá é o podcast, do outro lado é o podcast, e aqui são feitos vários programas, inclusive programa de esporte. Vou fazer uma fofoquinha básica aqui. Eu faço recuperação, né, dessas 6 cirurgias que eu fiz no joelho, na mesma academia onde o prefeito malha, né? Então a preocupação do prefeito, que ele faz sempre bem cedo, porque é o horário que o pessoal que tem mais poder aquisitivo pode, que não é meu caso, mas eu aproveito assim. O comentário dele na parte da manhã enquanto está treinando é Hélio Carracena, Júnior, Vanderlei, Sérgio Mauro e Nelson Durão. É porque ele gosta da gente, né? Porque ele gosta da gente. Eu acho interessante que ele filma, ele grava ele fazendo exercício e bota no Instagram. Só no filme segurança. Ah, tem segurança? Cercado de segurança. Isso eu já não sabia. Irmão, obrigado, tá? Boa sorte aí. Obrigado aí por estar sempre junto com a gente. Tá? A gente entrou agora no período eleitoral. Estamos entrando no período eleitoral. No dia 6 de julho, normalmente é quando começam as eleições, né? Aí tem distribuição de santinhos, começa toda a festa ali, os candidatos se apresentam ali no Parque Regatas ou aqui em frente à prefeitura. E provavelmente esse ano aconteça a mesma coisa. Já começamos o período eleitoral, o que pode e o que não pode? Você que é candidato, você tem um parente seu que é candidato? Acompanhe agora esse nosso bate-papo com o Dr. Ricardo sobre o período eleitoral. Ricardo, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos aí. Obrigado, irmão. Já leu Conhecendo Teresópolis? Já li. Já leu, bom, né? Muito bom, é. Uhum. 6 de julho, aniversário da cidade. Normalmente é quando começam o período eleitoral. Esse ano é 6 de julho. Não, na verdade, você tem, nos últimos anos, você passou a ter aí a eleição mesmo. Ela só pode acontecer a partir de 45 dias antes do dia da eleição. Né? Então, propaganda eleitoral só 45 dias antes e tudo. Mas é claro que esse período é muito curto, porque você tem 45 dias para o candidato, principalmente em cidade, né? O candidato a vereador, por exemplo, ele em 45 dias ser conhecido, mostrar o número dele, mostrar a marca dele, o que ele quer fazer e concorrendo com outros. Então, muitas pessoas usam isso como um período que a gente chama de pré-campanha eleitoral. E até a última eleição, não tinha nada ainda definido como seria essa pré-campanha eleitoral, então muitas pessoas faziam algumas situações na pré-campanha em que depois o tribunal entendia que não podia e essa pessoa se tornava inelegível. A partir dessa eleição agora, é que você tem uma resolução da TSE meio que entendendo, explicando o que é que pode na pré-campanha. E aí muitas coisas não podem ser feitas, principalmente em campanha de rua, em pré-campanha de rua, não podem ser feitos. Né? Porque se é pré-campanha, é o pré-candidato. Então não existe ainda a candidatura. Não existe ainda a candidatura. Então é exatamente essa situação que o TSE hoje entende. O pré-candidato, ele não é candidato. Se ele não é candidato, ele não pode pedir voto. Se ele pedir voto, ele está inelegível. Esse é o resultado. Agora,
os santinhos, a propaganda eleitoral, ela começa então 45 dias antes, só pode 45 dias Só antes. pode 45 dias antes. Nesse ano, como as eleições são dia 6 de outubro, pode a partir do dia 16 de agosto. Antes disso, você não pode fazer. Tá, mas e depois das convenções? As convenções são agora, né? Você tem agosto. Isso, são em julho, né? Normalmente em julho, até 5 de agosto. E aí, depois disso, você tem 10 dias para registrar os candidatos e tudo na Justiça Eleitoral. Você tem 15 dias antes da convenção, você pode fazer uma campanha, mas tem que ser interna ao partido. Então, você não pode ir para a rua pedir voto. Você pode entrar em contato com o filiado do partido, falar que você quer ser candidato e tudo isso, pedindo voto para ser escolhido dentro da convenção. Então, nesses 15 dias antes da convenção do seu partido, você pode fazer isso. Fora isso, não. E depois que é feitas as convenções, que fica definido ali quem são os candidatos, homens e mulheres, como é que ficou a situação da mulher esse ano? Mudou alguma coisa ou é a cota? 30%? 30%, né? São 30%, só que você tinha muito essa questão, como Teresópolis mesmo vivenciou isso, você tinha muito a questão da candidata, que na verdade não era candidata. Na verdade, ela estava ali para ocupar esses 30%. Rapaz, né? Aconteceu isso. E quer dizer, vem acontecendo. E aí o que o TSE entendeu? Que essas campanhas que no final a pessoa teve um voto ou não teve nem voto, que acontecia muito isso, né? A candidata, na verdade, ela fazia campanha para outro candidato. Isso não pode mais. Então você tem que ter uma votação razoável que justifique. Não é que você tem que ter uma votação expressiva, não é isso. Mas você precisa mostrar que realmente você fez trabalho, que você teve santinho na rua, que você fez campanha na internet, que você está na rua pedindo voto. Você precisa provar isso. Esses 30% ali que seriam, né, de mulheres, precisam provar isso. Além disso, você tem que gastar 30% do que você tem do fundo eleitoral para a campanha, você tem que gastar com as candidatas. Não pode ser diferente. O partido tem que gastar 30% com mulheres. Com as mulheres. Tem que gastar 30% com as mulheres. O que a gente vê que tem acontecido em muitas cidades, o que é? O prefeito ele escolhe uma candidata a vice-prefeita. Por quê? Ele tem que gastar, o partido tem que gastar. E aí ele coloca na conta da vice-prefeita. Ela também está fazendo campanha em tese, então ele bota aqueles 30% ali. Não sei o que o TSE vai entender desse tipo de situação, mas em muitas cidades você vê isso acontecendo. O candidato querendo, né, o homem ali querendo muito uma vice-candidata, porque ela justificaria o gasto desses 30%. Mas isso ainda não foi decidido pela Justiça Eleitoral. Acredito que a Justiça Eleitoral vai começar a ir em cima nesse tipo de situação. Você percebendo que às vezes é uma candidata a vice-prefeita que não tem menor expressão, nada disso, qual é a justificativa dela ser escolhida? Se não querer gastar o dinheiro do partido na campanha. Verdade. Quer dizer, então, ela ter ou não expressão, ela ser ou não conhecida politicamente, isso influencia? Isso influencia. Isso vai passar a influenciar a partir dessas eleições. Ou seja, se o cara é candidato a prefeito, ele pega uma mulher para vice-prefeita, mas sem expressão política nenhuma. Sem expressão aí política nenhuma. Fica flagrado ali o... que na verdade ele só fez isso para ele conseguir usar o dinheiro. Isso era uma das poucas coisas que eu não sabia, cara. Eu não sabia disso. Eu estou sabendo disso agora. Não tinha olhado isso ainda. E é verdade. É verdade. Isso pode acontecer mesmo. E a gente está vendo isso surgindo aí. Eu não acredito que em Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, por aqui eu não acredito, mas essas cidades mais interioranas deve acontecer. Eu participei de um congresso de direito eleitoral agora há pouco tempo e estava exatamente dizendo isso. Nas cidades pequenas, com 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, eles estavam vendo que estava acontecendo muito isso. Uma candidata que não tem a menor expressão, que não vai fazer campanha, que não vai para a rua, mas que para o candidato, em tese, serviria para ele usar o dinheiro. A pergunta que eu vou te fazer não é técnica dentro desse bate-papo nosso aqui. Por que as mulheres não participam da campanha, hein? Por que não tem mais mulheres no Brasil inteiro? Isso é um problema no Brasil inteiro. Sim, é muito difícil, né? Acho que historicamente, né, um ponto histórico aí, a política ela sempre foi muito mais voltada os homens participando, né? As mulheres não se preocupavam tanto ou não era permitido que elas participassem.
né? E aí você passa a ter muito isso. Mas elas lutaram tanto por esse direito, né? Pelo direito ao voto. Sim. Eu acredito que com essas medidas agora, isso comece a mudar. Porque você ainda tinha, né? E ainda tem muito. O presidente do partido ainda é homem, né? Ele ainda tem uma expressão muito grande ali. E por esses motivos, ele começa, querendo ou não é nem que ele tenha esse intuito de fazer isso, mas ele é amigo de alguém, vai botar ele como candidato, essa pessoa já tem uma expressividade ali na política, é filho de alguém, e aí vai fazendo dessa forma. E assim a mulher ela não foi participando da política ao longo desses anos todos. Isso tem mudado, né? Mas é um trabalho muito difícil de se mudar ainda. Muito difícil até porque muitas mulheres não querem participar, né? Eu já prestei assessoria para alguns partidos e tudo, e a dificuldade que se tem é muito grande de conseguir uma mulher que queira mesmo participar da política, que queira mesmo fazer parte ali, tudo isso é muito grande. Até hoje é muito difícil, né? A gente vê a luta aí dos presidentes de partido hoje que são obrigados a cumprir esse percentual e precisam agora que sejam candidatas mesmo. É muito difícil você conseguir convencer para participar. Às vezes, no dia a dia, você convence alguém para vereador, ele é empresário, tudo isso, vai fazer campanha, e ele pega, ele vai, tudo isso. Aí você vai falar com a mulher que também é empresária, que também participa ativamente, e fala, vamos participar da política. Ela tem uma aversão. Então, isso se torna mais difícil. E acontece muito isso. Acontece muito. Acontece muito. A pergunta que eu vou fazer para o Ricardo, ele vai me responder de duas maneiras. O caminho judicial, que é ele por ser advogado e trabalhando agora nesse período eleitoral. Aliás, essa área se diz como? Você é um advogado? Advogado especialista em direito eleitoral. Em direito eleitoral, tá. Então, no direito eleitoral, essa resposta, né? E ele vai me responder também o porquê não se deve fazer. Ou se faz. Eu vou chegar para o candidato, vou falar, olha aqui, eu vou votar em você, mas eu estou precisando de R$500. Não pode, isso é crime, né? Isso é crime, você está pedindo, você está vendendo o seu voto, e voto não pode ser vendido. Então, quando você pede isso, você está vendendo o seu voto e o candidato está fazendo isso. E por que que isso é crime? Porque quando você está pagando alguém para ter o voto, você vai depois exigir esse voto e essa pessoa vai fazer isso sem pensar no público, no interesse público de um modo geral. Então, se isso acontecer, é crime. E os dois respondem por crime. Tanto o que pediu, quanto se o candidato resolveu pagar, resolveu dar o dinheiro, também vai estar cometendo crime. Você acabou respondendo de uma vez, só mais o mesmo assunto, né? E não se pode fazer porque está errado, né? Tá errado, exatamente. Você não pode pedir, vai ficar preso a ele. Cara, eu conheço uma história aqui em Teresópolis, eu estava há muitos anos atrás, ali naquele edifício garagem, no centro da Várzea, uma rodinha conversando. Tinham ali 2 secretários, um vereador e algumas pessoas, alguns amigos batendo papo. O camarada chegou perto do vereador e falou, aqui, eu estou precisando de uma ajuda sua, eu preciso disso. O cara é empresário, tinha loja, né? E eu queria que você me desse porque eu votei em você. Ele falou, não, eu não vou te dar, se você precisar disso, você vai lá e compra. Não, mas eu votei em você. Não, você não foi bem assim. Você lembra que você me pediu R$50 para votar e eu te dei os R$50? Então você não votou. Eu comprei o seu voto por R$50. Se você quiser o que você está me pedindo aqui, você vai lá na loja e compra. Exatamente. Vendeu, isso aconteceu na minha frente, cara. Depois eu te digo como é que foi, Caramba. quem foi a pessoa. A Maria Felícia, ela mora no Rio de Janeiro, ela botou aqui, as mulheres não querem participar da política porque não querem participar de agendas de políticos mentirosos e corruptos. Talvez seja essa a resposta. Eu não acredito, eu acho que a mulher não participa da política porque ela está muito desmotivada. E o que eu vejo isso na população teresopolitana, o pessoal não está nem aí. Tem gente que não sabe que vai ter eleição, tem gente que não sabe quem são os candidatos e dizem claramente, abertamente, Ricardo, que eu não vou votar, eu não quero saber de eleição. Sim, isso é algo que tem crescido muito, né? E realmente, pelas atitudes que os políticos vêm tomando ao longo de anos, né? Então, por essas atitudes, muitas pessoas não querem mais saber da política. Estão erradas. Tá? Estão erradas por quê? Porque é só pela política que você vai conseguir mudar. Não tem outro caminho. É só pela política que você consegue resolver alguma situação. Mas entende-se, né? Dá para entender por que a pessoa não quer participar. Porque ela participou, ela já teve esperança em muito candidato,
depositou aquela esperança, trabalhou para o candidato gratuitamente, e aí o candidato chega lá e faz um péssimo governo, e é um péssimo vereador, e não está preocupado com as pessoas, não está preocupado com nada disso, e aí a pessoa não vai estar mais motivada para isso. Então, hoje, realmente, tem uma grande parte da população que não tem a menor motivação mais para a política. Não tem. Né? Que você fala e você discute, ou, às vezes, o que a gente tem visto. Existe uma motivação para campanha eleitoral para presidente. Isso tem, isso cresceu. Isso, na verdade, até cresceu nos últimos anos. Mas na cidade... Cresceu agora, não. nos últimos anos, você diz na última eleição, porque polarizou. Porque polarizou, né? A gente pega de 2018 e 2022 porque teve essa polarização. Fora isso, não tinha. Né? Mas as outras, que são tão importantes, ou até mais importantes do que a presidencial, por exemplo, a escolha de um prefeito, eu entendo que é mais importante que você escolher um presidente. Mas, obviamente. É aquele que está ali no dia a dia resolvendo os seus problemas, ou tendo a obrigação de resolver os problemas que você está ali na cidade, você mora na cidade. E existe uma desmotivação muito grande. Hoje eu converso com muita gente, né, de diversas camadas sociais, e muita gente fala, não sabe quem vai ser candidato, não conhecem os vereadores, não querem saber. Ricardo, o pré-candidato ou depois o candidato, ele vai numa igreja evangélica ou na igreja católica, enfim, numa igreja qualquer, centro espírita. Aí chega lá, o pastor ou o padre chama no altar e o apresenta como pré-candidato ou depois como candidato. Isso pode? Não pode. Isso acontece muito, tem crescido muito, mas não pode. Ele não pode usar o púlpito da igreja para isso. E qual é o entendimento? Ali é um local de bem comum, bem de uso comum. E nessa situação você não pode usar para fazer campanha dessa forma. Né? Então, você não poderia, de maneira nenhuma, ir para a igreja e pedir voto. Ele pode ir lá, pode pregar, pode participar da igreja, não tem problema nenhum. O que ele não pode é chegar lá na frente e pedir voto, que infelizmente tem acontecido. Ele pede voto, ou o pastor pede voto para ele, ou o padre pede voto para aquele candidato. Isso é proibido. Isso se entende que é uma propaganda eleitoral irregular e que pode gerar, além de multa, pode gerar ali a cassação ou a inelegibilidade dele. E para a igreja geraria alguma coisa? Pode gerar multa também. Pode gerar multa nesse tipo de situação. Para a igreja inclusive para a igreja também? Também, poderia gerar. Sim, a justiça ela tem sido benevolente nesse tipo de situação. Até porque é muito difícil, muitas vezes, você comprovar. Né? Não houve agravação daquela situação, nada disso. Então as pessoas falam, mas você não tem uma comprovação em si. Mas se ficar comprovado que a igreja estava com esse intuito ali, que o líder da igreja estava com esse intuito de pedir voto, usando a igreja para esse fim, também responde, também tem que pagar multa. Perfeito. Olha só, o doutor Ricardo, ele é daqui da casa, né? E a gente é amigo e tudo. E o doutor Ricardo vai voltar aqui durante esse período várias vezes, porque a gente vai ter muitas dúvidas no processo eleitoral que está só começando. Né? A partir de 6 de julho, quer dizer, aí fazem julho, agosto, setembro, terminando 6 de outubro, que é o dia da eleição. Exatamente 90 dias, né? Eram antes 90 dias que a eleição permitia e reduziram para 45. Sim, mas aí a gente assim, entra agora no período de 90 dias. Exatamente. Esse período de 90 dias, muitas dúvidas vão surgir. E o doutor Ricardo vai estar aqui com a gente, sempre batendo papo, falando sobre essas dúvidas que você pode, inclusive, encaminhar dentro do site do Diário, dentro das redes sociais. Você pode encaminhar perguntas ao doutor Ricardo, que ele vai vir aqui várias vezes. Combinado? Combinado. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Obrigado, irmão. Obrigado. Rapaz, eu tenho visto teu pai na Jovem Pan. Na Jovem Pan, ele tá lá falando direto sobre política. Ele ama política, né? Ele é apaixonado a vida inteira. A vida inteira. A Antes de eu nascer, ele já fazia campanha. Então... Sim, eu me lembro do que ele fez na época quando saiu do Banco do Brasil, que aí ele já começou a entrar na política. Que já começou a entrar na política e tá aí a vida inteira e é apaixonado por isso, né? Ele acredita muito que um dia dá certo. O pai dele, eu sempre falo aqui, o Jackson Vasconcelos está lá na TV, na Jovem Pan. No outro dia o Vanderlei saiu daqui do programa correndo para ver o Jackson em casa. Você tá assistindo lá todo dia, 4 horas eu paro para assistir. E eu gosto que ele está na Jovem Pan. Também. Vou pro comercial, a gente volta já
tem mais assuntos aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o comércio em Teresópolis, o porquê de tantas lojas fechadas. É um papo interessante também. Eu tenho notícias e tenho o delegado falando sobre esse homicídio que aconteceu lá no interior. Vamos comercial, a gente volta já.